Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero trazer uma pregação exortativa, uma pregação da parte de Deus. Não vai ser um estudo hoje vai ser realmente uma pregação. Estarei lendo então agora João, capítulo de número 7, versículo de número 36 ao versículo de número 39, que diz o seguinte: Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e aí aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esta é a passagem, então, que nós iremos meditar hoje sobre a palavra do Senhor. Como nós lemos aqui na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 7, onde Jesus Cristo disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. É pertinente hoje nós falarmos a respeito deste assunto, do que é aceitar o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João também, no seu capítulo de número 1, diz assim, no versículo de número 9 ao versículo de número 12, do Evangelho de João. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. E Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Nós ficamos pensando sobre a situação que viviam aqueles judeus na época de Jesus Cristo. Porque eles eram chamados para serem uma nação sacerdotal, uma nação que trouxesse o conhecimento do Deus verdadeiro àquelas nações que estavam ao redor. Então Israel foi chamado por Deus com este propósito de ser uma nação sacerdotal. Mas eles falharam no seu propósito, e na plenitude dos tempos, quando veio Jesus Cristo, nascido de mulher, debaixo da lei, conforme profetizado pelos santos profetas,
A nação de Israel estava carregada de muitas tradições, de muitos mandamentos de homens, tanto que Jesus falou que haviam muitos ali que honrava a ele em vão, né? Em vão. Por quê? Porque eles seguiam mandamentos de homens. Em vão me adoram. Em vão me adoram, disse Jesus. Seguindo mandamentos de homens. Isso está em Mateus 15, verso 9. Vamos ler para nós meditarmos hoje nesta pregação sobre aceitar o Senhor Jesus Cristo. O que é aceitar o Senhor Jesus Cristo? Mateus 15, verso 9, Jesus Cristo fala assim. Ele fala: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, mesmo naquela época, quando Jesus Cristo começou o seu ministério terreal, o seu ministério de 3 anos e meio, conforme estava predito pelos profetas, pelo profeta Daniel, fará um concerto de 1 semana, 7 anos, e na metade da semana faria cessar as ofertas de sacrifício. Então, durante 3 anos e meio, Jesus Cristo ministrou e fez a luz alumiar o mundo, a luz que alumiou nas trevas. E Jesus fez muitos milagres, Jesus também operou poderosamente e pregou a palavra de Deus. E pregou a doutrina. Dos seus lábios veio o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, naquela época, reprovava a atitude de muitos dos religiosos contemporâneos seus. Nós vemos que a maior luta que Jesus Cristo teve foi contra os religiosos, aqueles que deviam ser os legítimos representantes de Deus. Foi contra eles, e com eles que realmente a luta maior Jesus Cristo passou. Ele teve sérios atritos e problemas com os religiosos da sua época. Jesus disse que o discípulo não é maior que seu mestre. Sim, o discípulo não é maior do que o mestre. Se ao pai de família chamar o que tinha espírito de Belzebu, quanto mais aos criados. Jesus Cristo também falou de um tempo em que nos perseguiriam os cristãos e os matariam, cuidando estar fazendo um serviço a Deus. O que é aceitar o Senhor Jesus Cristo? Hoje nós ouvimos por todos os lados o convite para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos uma divulgação de um evangelho muitas vezes barato, um evangelho não genuíno, não de acordo com as Escrituras. E Jesus Cristo sendo muitas vezes oferecido como uma mera mercadoria, onde muitas pessoas aceitam um Jesus que não é conforme às Escrituras e não conhecem realmente quem é o Senhor Jesus, quem é este Cristo bíblico, este Cristo conforme as Escrituras da linhagem de Judá, o leão da tribo de Judá. Tem se oferecido hoje, em muitos lugares, um Jesus Cristo místico, um Jesus Cristo não conforme às Escrituras,
um Jesus conforme o desejo das pessoas, mas não conforme o Jesus Cristo que encontramos na Escritura. Porque é muito importante, ouvinte, nós aceitarmos e recebermos um Jesus Cristo conforme a Escritura, como nós lemos ali em João capítulo 7. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, fluirão do seu ventre. É necessário aceitar e conhecer Jesus Cristo. Quantas pessoas falam o nome de Jesus Cristo, oram a Deus, às vezes em nome de Jesus Cristo, mas não examinam as Escrituras, não conhecem verdadeiramente o Jesus Cristo apresentado pela Bíblia. Aceitam Jesus Cristo de forma fast food, de forma rápida, e não conhece, não examina as Escrituras, e não conhece verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Uma certa feita, na minha adolescência, quando eu tinha desejo de me tornar um padre, e ali eu fui consultar um padre e falei que eu queria muito servir ao Senhor Jesus, e eu ia ser um padre, eu ia ser um sacerdote. Mas aquele padre, eu me privo no momento de citar o nome deste padre, mas um padre muito conhecido aqui no Brasil, ele falou: meu jovem, você não precisa se tornar um sacerdote, um padre, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo para servi-lo. E para conhecer o Senhor Jesus Cristo, você precisa ler a Bíblia, o Novo Testamento. Aí sim, você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo e daí você sirva a Ele, daí você siga Ele. Aquelas palavras me tocaram muito e eu fiz conforme Ele me disse. Eu comecei a ler o Novo Testamento, a Bíblia. E quando eu li a palavra de Deus, quando eu tive a primeira experiência com a palavra de Deus aos meus 17 anos de idade, aquelas palavras que eu ia lendo da boca do Senhor Jesus Cristo, registradas nas Escrituras, elas iam entrando dentro da minha vida, transformando a minha vida, e eu tive um contato real, um contato verdadeiro com o Cristo bíblico, com o Cristo. Era como se eu me transportasse numa máquina do tempo e voltasse ao ano 30 da era cristã e ali estivesse ouvindo diretamente do Senhor Jesus Cristo as palavras que Ele falava, as palavras que Ele ensinava, as bem-aventuranças, as parábolas que Ele ensinava, e aquilo entrava na minha vida e aquilo transformava, como o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro por aqueles que hão de crer em mim, por a minha palavra, para que sejam um, para que possam ser um comigo, assim como Tu és em mim, Senhor. Isso ia entrando e penetrando na minha vida. Ó, amado ouvinte, que agora me ouve, é muito importante você aceitar o Senhor Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Porque hoje muitas pessoas aceitam Jesus Cristo, mas não conhecem Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje colocam o nome de Jesus Cristo, muitas vezes nos seus carros, ali no vidro traseiro. Muitas pessoas levam, às vezes, no peito uma cruz, querendo dizer que é cristão. Colocam um retrato de um Cristo suposto em suas casas, em seus quartos, na cabeceira da sua cama. Ali, muitas vezes, dobra seu joelho diante daquela imagem. Ora, querendo dizer que ama Jesus Cristo, que quer servir Jesus Cristo, mas não conhece quem é Jesus Cristo. Não tem um contato verdadeiro com o Cristo bíblico, com a fé, com a doutrina que Jesus Cristo ensinou. O Senhor Jesus Cristo, no livro de João,
capítulo 5, verso 39, ele comenta, aqui ele não faz uma exortação, mas ele comenta sobre a atitude daquele povo, seus contemporâneos judeus. Em João capítulo 5, versículo 39, ele fala assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma observação que aquele povo examinavam as Escrituras. Eles eram pessoas que sempre aos sábados nas sinagogas estavam examinando as Escrituras e cuidavam. Eles criam que realmente as Escrituras era e trazia a vida eterna. Mas eles não quiseram aceitar o autor da vida. Eles não aceitaram Jesus Cristo. Hoje nós encontramos uma situação contrária. Hoje nós vemos muitas pessoas aceitando Jesus de qualquer forma. Muitas milhares de pessoas diariamente com pregações dizem aceitar a Jesus, mas não examinam as Escrituras. Não cuidam ter a vida eterna nas Escrituras. Hoje a situação inverteu. São muitas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo sem conhecê-lo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então é muito necessário conhecer o Cristo bíblico, aceitar Jesus Cristo como realmente Ele é, para que você possa verdadeiramente ter a vida eterna. Em Mateus capítulo de número 7, o Senhor Jesus Cristo fala uma importante exortação, onde ele diz, no capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito sério, meus ouvintes, meus irmãos. Hoje nós vemos a expansão do Evangelho, que está mistificado com muitas outras crenças, muitas vezes de origem pagã, crenças como a imortalidade da alma, inferno eterno, crenças de que o homem vai ficar lá no céu tocando harpa com os anjos, fábulas que têm sido pregadas, artificialmente compostas, porque a Bíblia diz que o enganador, o diabo, ele é o enganador de todo mundo. Ele é o que engana, ele é o que cria doutrinas que não estão conforme a Bíblia, utiliza algumas pequenas passagens da Bíblia, dando doutrinas completamente contrárias ao contexto bíblico. E tem enganado a muitas pessoas. O apóstolo Paulo diz que não é para nós ignorarmos os ardis de Satanás. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus.
mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Este reino dos céus é um reino que virá dos céus e será estabelecido sobre a terra. Por isso que fala reino dos céus. Jesus não fala reino nos céus. Ele fala reino dos céus. Um reino que virá da parte de Deus e será estabelecido sobre a terra, conforme diz a Escritura. E Jesus, como descendente de Davi, da linhagem de Davi, ele é aquele prometido que há de se assentar no trono de Davi e reinar sobre a terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é aquele que entrará no reino de Deus. Nós sabemos que esta palavra do Senhor Jesus Cristo não foi dirigida a pessoas ateus ou incrédulos que não creem em Deus. Porque o ateu, o incrédulo, não fica falando Senhor, Senhor. Não fica clamando a Deus. Quem clama a Deus é quem supostamente crê em Deus. Por isso que fala Senhor, Senhor. Essa palavra de Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo dirigiu a quem se considera crente. A quem se considera um seguidor. Mas só clamar Senhor, Senhor não é uma prova de que realmente estamos servindo ao Senhor. No Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo ele fala: se as minhas palavras estiverem em vós, se as minhas palavras estiverem em vós. Ele fala em São João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 4. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então o Senhor Jesus Cristo disse que é necessário que Ele esteja em nós e que as suas palavras estejam em nós e nós estejamos ligados a Ele como a vara está ligada à videira. Mas para que as palavras do Senhor Jesus Cristo estejam em nós, é necessário nós conhecermos Jesus Cristo, como diz a Escritura. Porque hoje o evangelho barato, que oferece Jesus Cristo como uma mercadoria, e muitas vezes até barganha no nome de Jesus Cristo para enriquecimento ilícito, para utilizar o evangelho como meio de prosperidade financeira, para utilizar o evangelho como meio de lucro. Este evangelho barato não apresenta um Jesus Cristo bíblico, um Jesus Cristo que entrou muitas vezes ali no meio do templo, no meio ali daqueles vendilhões,
vendilhões com azorrague e virou a mesa dos vendilhões, esparramando o dinheiro dos vendilhões e disse: vós tornais a minha casa como um covil de ladrão. Este é o Jesus Cristo apresentado pela Bíblia, porque se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje nos nossos dias e pudesse aqui andar no meio das religiões que hoje existem, certamente ele novamente tomaria esse chicote e viraria a mesa de muitos vendilhões que estão utilizando o nome dele para se enriquecer ilicitamente e não estão apresentando a palavra de Deus com verdade, não estão pregando a verdadeira doutrina do Senhor, não estão pregando o Jesus Cristo conforme a Bíblia, como diz a Escritura. E muitas pessoas hoje estão padecendo fome, sede da verdade da palavra de Deus, porque na sua religião, muitas vezes na sua mesmice, não tem aprendido a palavra de Deus, não tem recebido pastos verdejantes, não tem recebido o verdadeiro conhecimento do Senhor. E isso tem sido e tem feito com que muitas pessoas estejam enganadas, estejam recebendo na sua vida o conhecimento enganado, mas não o verdadeiro conhecimento do Cristo bíblico. E nós queremos apresentar ao ouvinte o Jesus Cristo bíblico, o Jesus Cristo que diz as Escrituras, para que você verdadeiramente esteja nele e as suas palavras, a palavra de Cristo, esteja em você. Meu amado ouvinte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, nesta mesma palavra, ele fala: sábio aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, veio as tempestades, veio as tormentas, e bateu sobre aquela casa, e ela permaneceu firme, ela não foi para o chão. Mas terrível aquele que edificou a sua casa sobre a areia, porque veio as tempestades, veio as tormentas, e grande foi a ruína daquela casa, porque estava edificada sobre a areia. Quando você não procura examinar a palavra de Deus, e procura apenas receber Cristo de uma forma displicente, de uma forma sem cautela, não procurando saber se o que você está recebendo é a verdade, você está edificando a sua casa sobre a areia, está correndo grande risco de sofrer decepção, porque não edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus Cristo disse: assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. O Cristo bíblico era um Cristo que guardava os mandamentos de Deus, o Pai. Ele guardava todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, como era de costume do Senhor Jesus Cristo, aos sábados estar ali na sinagoga. E se era do seu costume, aos sábados estar na sinagoga pregando a palavra de Deus, nós devemos andar como ele andou, nós devemos praticar as mesmas obras de Cristo. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu fiz. E se ele disse que era guardador dos mandamentos de Deus, guardador dos mandamentos de seu Pai, nós também devemos ser guardadores dos mandamentos de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele vai nas Escrituras, ele examina a palavra de Deus com oração, com cuidado, e ele procura com que as palavras de Jesus Cristo estejam na sua vida, e ele possa estar ligado ao Senhor Jesus Cristo, para que dê fruto, e muitos frutos. Hoje, ao nós pregarmos a verdade, ela muitas vezes choca as pessoas, porque as pessoas não estão preparadas, muitas vezes, para ouvir a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, que era um tempo em que os homens não sofreriam a ação da sã doutrina, mas teriam comichões nos ouvidos e amontoariam para si doutores, instrutores, conforme seus próprios desejos. No livro de Isaías, fala de um tempo em que os profetas não profetizariam a verdade, mas profetizariam lisonjas. Onde diz aqui em Isaías capítulo 30, verso 10, que dizem aos profetas: não vejais, e aos profetas: não profetizeis, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tendes para nós enganadoras lisonjas.
Então, na época de Isaías, o povo dizia aos profetas: não nos fale a verdade, não nos profetizeis a verdade, mas fale para nós coisas que nos agradem, coisas que nos massageiem o ego, coisas aprazíveis e lisonjas enganadoras. E hoje tem acontecido que muitos pregadores, ao invés de se moldarem pela palavra de Deus e pregar ao povo a verdade da palavra de Deus, eles se moldam ao povo, pregando o que o povo quer ouvir, coisas que elogiem, coisas que massagiem o ego, coisas que satisfaçam os desejos das pessoas e não o desejo de Deus. No profeta Jeremias, o Senhor, na época de Israel, ele exorta Israel, dizendo: vós deixastes a mim manancial da água viva e me trocaste por cisternas rotas. Quando nós não examinamos a palavra de Deus, quando nós não procuramos ver o que nós estamos crendo, de acordo ou não com a Bíblia, nós estamos cavando para nós cisternas rotas, porque o manancial verdadeiro, nós só estamos cavando, nós só estamos tendo acesso a ele, quando nós cremos no Senhor, como diz a Escritura. Quando nós recebemos a fé de Jesus, não basta ter fé em Jesus, mas nós temos que ter a fé de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 12, aqui está a paciência do santo. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Sim, ouvinte, a fé de Jesus. Nós temos que ter a fé de Jesus. Ou seja, crer como Jesus cria, pensar como Jesus pensava. O apóstolo Paulo fala: nós temos a mente de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele tem a mente de Cristo. Ele fala as mesmas palavras que Cristo fala. Ele tem as atitudes que Cristo teria. Ele tem o conhecimento da doutrina que Cristo prega. Porque o discípulo, ele serve ao seu mestre e ele conhece ao seu mestre. Ele mesmo diz: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vós sois meus amigos, porque Jesus, ele revela a sua palavra àqueles que fazem verdadeiramente a vontade de Deus e tem e procura na palavra de Deus o conhecimento. Mas hoje nós vivemos particularmente um momento perigoso, porque as pessoas dizem aos profetas: não profetizeis para nós a verdade. Se nós falarmos toda a verdade que é necessária para a salvação, nós muitas vezes somos perseguidos por aqueles que cuidam estar servindo a Deus. Porque a Bíblia diz que todos que piamente querem servir ao Senhor padecerão perseguições. Mas hoje tem sido até uma moda, tem sido até bonito dizer que é evangélico, tem sido até bonito dizer que é cristão, porque hoje não se padece nenhuma perseguição por você dizer que é um cristão. Hoje a moda é que ser cristão é prosperidade financeira, é ter mais de 3, 4 carros na sua garagem, é ter uma grande mansão. Mas não é este o evangelho que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos nos conformar com as coisas simples, com as coisas humildes. O apóstolo Paulo, ele também disse que a graça, o Senhor Jesus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então hoje nós temos visto aí um evangelho barato em que tem tornado os cristãos pessoas egoístas, pessoas materialistas, pessoas que medem a sua fé pela quantidade de dinheiro que tem na sua conta corrente, pelo tipo de bens que ela possui, e não a fé que é medida pelo conhecimento da palavra de Deus, pela obediência ao Senhor Jesus, pelo conhecimento de Deus e da guarda dos seus mandamentos. Hoje a fé não está sendo mais parametrizada por estes verdadeiros valores, mas tem sido crido aí no evangelho barato. O apóstolo Paulo fala: ainda que um anjo proclame outro evangelho, que não é conforme as palavras do Senhor Jesus, seja anátema. Diz aqui: muitos, pois, dos seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E diz que muitos daqueles discípulos deixaram o Senhor Jesus Cristo depois dessa pregação. E por último, o Senhor Jesus Cristo perguntou aos apóstolos: quereis vós também irem? Quereis vós também retirar-vos? Mas Simão Pedro respondeu-lhe e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro então falou: para onde nós iremos, Senhor? Tu tens a palavra da vida eterna. Mas vale ouvinte uma verdade doída, uma verdade que mexa com você, que às vezes até provoca em você um movimento, algo que você até se irrite, mas é uma verdade que está entrando em você para curar a ferida, para curar o mal que está em você, do que uma lisonja, do que um elogio que te mantém no engano, que te mantém na mentira, e aí você vai perecer, ouvinte. Meu querido ouvinte, vai se findando o programa. Eu agradeço a sua audiência. Paz seja convosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.